Boa tarde, meu nome é Gustavo Sartori Costa, sou de medicina do quarto ano. Hoje vou apresentar os trabalhos Medidas de Enfrentamento à Pandemia do Covid-19 e as influências do sistema de saúde, uma análise comparativa entre Brasil, Itália e Estados Unidos. Então, o objetivo do nosso trabalho aqui é exatamente focado na pandemia do Covid-19 e os diferentes cenários que se apresentaram entre os países que respondendo ao Covid-19. Pois foi observado que, apesar do MES tentar padronizar as medidas adotadas, os países eles adotaram medidas únicas, muito específicas para a realidade que eles se encontravam. Então, nosso objetivo é esse: identificar a vulnerabilidade, quais são as medidas que tiveram maior efetividade, quais não tiveram efetividade ao controle da pandemia em si. Nós utilizamos diversas variáveis que foram analisadas, entre elas destacar o índice de Oxford, que avalia a severidade das medidas adotadas com relação à restritividade e aos lockdowns que foram aplicados. Aqui a trilha de Dona Beijing, que é uma matriz avaliativa que categoriza melhor em estrutura, em processo e resultado aquelas variáveis que foram citadas. Em relação aos resultados e à discussão, então o nosso período de avaliação é de dezembro de 2019 e até agosto de 2020. Os países que foram escolhidos para análise foram os Estados Unidos, o Brasil e a Itália. O Brasil e os Estados Unidos eles se encontravam no topo em relação aos casos nesse período, e a Itália teve uma evolução bem importante, inicialmente quase entrando em crise do sistema de saúde da Itália, mas eles conseguiram achatar a curva com muita eficiência. Devido às medidas que foram adotadas. Aqui a matriz avaliativa, só ilustrando ela, a trilha de Dona e todas as variáveis que foram utilizadas para análise do presente estudo. Então, em relação ao índice de Oxford, a gente consegue já avaliar uma diferença entre a conduta identificada entre a Itália e os Estados Unidos. Os dois tiveram o início da pandemia, os primeiros casos aqui no final de janeiro, porém a gente consegue observar nitidamente a diferença entre praticamente 1 mês, 2 meses que ocorreu entre a restritividade aplicada tanto na Itália quanto nos Estados Unidos. E nós concluímos que isso teve um impacto significativo com a disseminação, especialmente tratando-se de uma pandemia viral, com altíssima disseminação. Essa é a característica da pandemia. Então, esse período ele foi muito significativo, especialmente porque no início os Estados Unidos não tinha políticas de rastreamento tão efetivas como ele teve no final como ele conseguiu desenvolver posteriormente. E outro ponto relevante que nós conseguimos observar foi com relação a exatamente isso aqui, foi a falta de coordenação entre os países. Então, muitos países, inclusive o Brasil e os Estados Unidos especificamente, eles apresentaram uma falta de organização nacional. Então, eles acabam deixando a critério dos próprios estados decidirem se eles iam oferecer o lockdown ou se eles iam reabrir. Então, isso cria um quadro muito calamitoso, um quadro muito difícil de você controlar. E isso foi uma das maiores dificuldades que fizeram com que o Brasil e os Estados Unidos tiveram um quadro muito arrastados, diferentemente da Itália, onde teve uma iniciativa muito mais organizada, muito mais cooperativa nacionalmente. Então, esses foram principalmente o que nos foi identificado com relação a esse trabalho. Então, a severidade ela foi muito impactante. Então, quanto mais precoce, quanto maior severo foram os lockdowns eficazes, melhor o prognóstico dos países. A organização do sistema de saúde, então, com relação principalmente às medidas de rastreio, isso teve um impacto muito forte para identificar a situação em que o país se encontrava, quantos casos, qual o lockdown precisa ser feito, onde precisa ser feito. Isso foi muito impactante. O tipo de saúde não foi observado uma diferença tão severa. Então, apesar de inicialmente nós hipotetizarmos que os Estados Unidos, por exemplo, que tem um sistema de saúde privado, teria um pior prognóstico, isso não foi identificado no presente estudo. E em relação ao IDH, nós observamos que o IDH se encontra muito mais como um preditor de vulnerabilidade do que, de fato, um elemento que faz com que o país tenha um pior prognóstico. Não foi observado em regiões em que o maior IDH piores desfechos. E nós esperamos que novas análises ocorram, especialmente para variáveis específicas, porque se trata de um quadro multifatorial e que exige uma noção específica de cada variável. Muito obrigado.